Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando pelo nosso canal Revelare mais um programa Principiante Espírita, utilizando a obra Iniciação Espírita, onde nós nos debruçamos sobre a obra O que é o Espiritismo. Esta obra Iniciação Espírita ela possui ou contém 3 opúsculos. São 3 obras do codificador do Espiritismo, Allan Kardec. Espiritismo em sua mais simples expressão, que é o Espiritismo, instruções práticas sobre as manifestações espíritas. É uma edição da editora Edicel. Então, vamos lá para a nossa investigação. Como você já está acostumado, né? Esse programa Principiante Espírita já dura algum tempo. Nós estamos investigando, analisando todos os pontos dessa conferência, essa pequena conferência que Allan Kardec faz, onde ele trava 3 diálogos. Como você já sabe, o primeiro deles foi com o crítico, nós estamos no segundo, onde ele conversa com o cético, e o terceiro será com o padre. Pessoal, fiz aqui um roteiro para a gente seguir, para não ficar uma coisa muito enfadonha com vocês, lendo textos, então tentando de alguma maneira ser o quanto possível objetivo. Nesse segundo diálogo, Allan Kardec é indagado pelo cético sobre a diversidade dos espíritos. E é esse questionamento que o cético então vai permitir a Allan Kardec trazer um importante ensino dos espíritos. Vai esclarecer que esse ensino que os espíritos trazem, essas informações, que ele também irá constatar pelo método da observação. Ele observa os fatos, os fenômenos e, portanto, ele consegue comprovar essas informações dos espíritos. Para o cético, expondo as suas razões para Allan Kardec, ele vai mencionar que não deveria existir diferença entre espíritos, nem bons nem maus. Uma vez que, de acordo com o pensamento desse cético, ao morrer, a imperfeição seria despojada juntamente com a matéria, tendo em vista que a imperfeição do espírito é inerente à matéria. Allan Kardec, respondendo a essa indagação, vai deixar muito claro: existem imperfeições, de fato, que são físicas mesmo. Por exemplo, as doenças, as enfermidades do corpo, essas são realmente imperfeições da carne. E essas ficarão, como é a indagação e uma afirmação que faz o cético, deixadas com a matéria, com o corpo físico. Porém, existem outras imperfeições, que são as imperfeições morais. E essas estão ligadas ao espírito, não ao corpo físico. Entre os espíritos, nós vamos encontrar aqueles que estão mais adiantados moral e intelectualmente. E com isso, nós vamos compreender que imperfeição moral só é corrigida com a aquisição do conhecimento, transformando esse conhecimento em sabedoria, consequentemente transformando essa sabedoria em virtude. As virtudes são as conquistas permanentes da alma, não são conquistas da matéria. Kardec consegue, com essa indagação e as afirmações feitas equivocadamente pelo cético, corrigir alguns erros. Então ele vai dizer: morrer não vai abrir as portas para a luz da verdade para ninguém. Depois da morte, os espíritos do malfeitor, do selvagem ou do bom espírito possuem diferença. Se apresentarão com essas diferenças no plano espiritual. É por isso que é necessário que cada espírito se sirva do próprio trabalho, de acordo com os esforços que faz, para adquirir a iluminação própria, para corrigir aquelas imperfeições morais. E é nesse caso que Allan Kardec também afirmará que disso decorre o fato de que depois da morte
Alguns espíritos veem as coisas de conformidade com o seu ponto de vista, exatamente igual quando eles estavam vivos, porque não há salto. Ele também constatou que já, por outro lado, existem outros espíritos que, diante do mesmo fato, diante da mesma situação que lhes é proposta, eles possuem outros pontos de vistas, outros pontos de vistas mais elevados. E Allan Kardec, então, constata que muitos veem as coisas de acordo com o seu ponto de vista, decorrente das paixões que ele mantém no plano espiritual, os mesmos preconceitos que tinha quando vivo. Ele leva consigo toda a sorte de imperfeições. É só com o tempo, aquisição do conhecimento, obviamente, com novas provas, novas reencarnações, que os espíritos vão se esclarecer. Como Allan Kardec foi constatando tudo isso, ele vai descobrir através das comunicações, observando os espíritos que se apresentam tanto numa situação como em outra. E é princípio elementar do espiritismo que existem espíritos de todos os graus com relação à inteligência e com relação à moralidade. E é nesse sentido que o cético então vai levantar uma outra questão. Deus criou várias classes de espírito. Então ele está imaginando que aquela escala espírita que Allan Kardec traz, que seria uma criação de Deus. Então é outra oportunidade que Allan Kardec vai solucionar. Ele vai esclarecer que todos os espíritos possuem a mesma origem, e note que ele utiliza a expressão destino. Seria, de fato, ele querendo dizer que é o mesmo objetivo? Se for, o objetivo de todos os espíritos é chegar à perfeição. A próxima indagação que nós vamos encontrar nessa conversa, ela é extraída da seguinte maneira: por que os espíritos não são perfeitos? Ora, sendo eles almas dos seres humanos que já desencarnaram, e os humanos não sendo perfeitos, porque são almas encarnadas que também não são perfeitas, nós vamos perceber que é impossível reencarnar um espírito que não conseguiu adquirir o patrimônio intelectual necessário, o conhecimento necessário, então não tem salto, ele vai encarnar com o conhecimento que ele conseguiu adquirir. E ele também vai desencarnar da mesma maneira. Portanto, haverá vários graus de espíritos em relação à sua perfeição. Ou, claro, com relação às suas imperfeições também. O mundo espiritual e o mundo corporal, eles estão interpenetrando-se incessantemente. Como é que ocorre essa relação entre esses dois mundos, né? Então Kardec vai dizer, a matéria-prima, né, os nascimentos no mundo físico, né, é em razão dos espíritos que são determinados para as reencarnações. E o mundo corporal fornece os espíritos para o mundo espiritual, ou seja, liberta esses espíritos para retornar para casa. Kardec esclarece, né, que cada encarnação vai permitir para o espírito um progresso maior, um progresso menor, aí depende, né? Cada um está num degrau evolutivo, cada um tem um foco, tem um objetivo, tem um tempo, uns mais rapidamente, outros mais lentamente, né? E aí também que surge outra indagação. Quando é que o espírito não mais precisa então encarnar na Terra? Allan Kardec esclarece que será quando ele adquirir a soma de todos os conhecimentos e também da elevação moral que comporta o nosso globo, o nosso planeta. Então vai muito tempo aí para a gente aprender. Imagina quantas culturas, quantos costumes, quanta coisa a gente precisa adquirir de conhecimento para poder seguir para um outro mundo elevado, onde lá nós vamos aprender outras coisas, coisas novas, coisas que nós não vamos aprender nesse mundo, cuja a finalidade é da escola, do aprendizado, provas e expiações. Allan Kardec traz, inclusive, uma observação fantástica, né? Os espíritos que formam a população invisível
da Terra são, de certo modo, o reflexo do mundo corporal. Eu quero chamar a sua atenção para essa parte onde Allan Kardec está dizendo em O que é o Espiritismo, que os espíritos compõem uma população que vão refletir, de certo modo, o mundo corporal. Então, muita coisa que você encontra aqui nesse plano, você deverá encontrar, de certo modo, no plano espiritual. O que nós encontramos também nessa população do mundo invisível é que eles possuem os mesmos vícios, bem como as mesmas virtudes. Lá nós vamos encontrar os sábios, os ignorantes, os falsos sábios ou pseudo-sábios, os prudentes, os estouvados, os filósofos, os polemistas, que parece que é o que mais tem nos dias de hoje, e também aqueles que são sistemáticos, né? Que adoram o sisteminha. Nem todos estão livres dos preconceitos, nem das opiniões políticas, muito menos das religiosas. Allan Kardec esclarece que, por sua observação, ele encontrou representante para toda a área no mundo espiritual. Então, pessoal, é por isso que a reforma é interior, é cada um mudando a si mesmo, conhecendo a si mesmo e se condicionando a novos hábitos e principalmente a melhores hábitos, né? Cada espírito ele vai falar segundo o grau do seu conhecimento, então ele trará uma opinião pessoal. E ele fala segundo sua opinião pessoal. E aí Kardec traz essa advertência: por isso não se deve crer cegamente em tudo o que dizem. A gente vê no movimento espírita que os espíritas creem cegamente em qualquer espírito. Se não fosse assim, nós não receberíamos tantas mensagens de WhatsApp relacionadas com N assuntos. Nós não receberíamos informação de obras as quais não se passa pelo crivo da razão, da lógica, do bom senso, estudando de acordo com o controle universal. Dito isso, nós não queremos dizer que nós vamos jogar as obras na lata do lixo, muito pelo contrário. É dever dos espíritas buscar nessas obras compatibilizações, confirmações com a codificação. As informações que não são condizentes com a codificação, essa nós vamos aguardar para ver se vai ser sancionada pela maioria dos espíritos. Então nós devemos, inclusive, aguardar as novas comunicações, outros médiuns em outros países, em outras localidades, que não se comunicam com aquele médium ou com aquelas obras, né, que traz informações fidedignas, né, que a gente possa então fazer aí a nossa profissão de fé, né, quando analisar todo esse material. O que a gente não percebe hoje é que os espíritas estejam fazendo o estudo necessário. De um lado você tem uma turma que só critica, só bate. Do outro lado, a turma que acredita cegamente. Será que não existe aí um meio termo? Eu penso que sim. Allan Kardec falou, inclusive, na aliança da ciência com a religião, que o traço aí que ligaria essas duas forças seria o espiritismo, que é ciência filosófica. E a gente deveria estar aplicando a ciência filosófica, de fato produzindo ciência, adquirindo conhecimento. E a gente parou no tempo para ficar com as polêmicas e com os sistemas, né? Cada um querendo vencer o jogo pela melhor opinião. Eu venci porque eu tenho o melhor argumento. Será que esse é o objetivo do Espiritismo? Nesse conflito de opiniões tão diversas, o cético vai perguntar para Allan Kardec: como que nós vamos distinguir o erro da verdade? Nesse caso, nós não vamos ganhar nada com o intercâmbio, porque se não tem como distinguir o erro da verdade, Allan Kardec então responde para o cético dizendo que se as comunicações ensinassem somente que existem espíritos, que eles foram seres humanos encarnados na Terra, que a vida continua, isso já seria sensacional, você não acha? Eu acho que seria fantástico, somente isso. Porém, não fica por aí. Essa não é a única prova, essa não é a única utilidade. A gente sabe que se fosse só isso, serviria de consolo para quem é incrédulo, para os que duvidam e também aqueles que ignoram. Mas o Espiritismo, como eu disse, é uma ciência filosófica. Existem estudos que foram procedidos
por autores clássicos, espíritas clássicos, que muita gente no Espiritismo desconhece. O Espiritismo exige de cada um de nós esses árduos e longos estudos, minuciosas observações. É assim que nós vamos, segundo Kardec, distinguir a verdade da impostura, porque nós vamos aprender na prática como nós vamos afastar os espíritos enganadores. Muita gente quer afastar as mensagens, os livros, mas pelo que a gente percebe são uns baita fascinados. Parece que ali há uma obsessão, porque quando a gente pensa em Kardec, eu lembro daquela frase que foi dita à beira do seu túmulo, né? Que ele era o bom senso encarnado. Agora ele é o bom senso desencarnado. Kardec traz uma expressão muito legal, muito interessante, que eu quero compartilhar. Ele fala assim: existe a turba de baixo grau, como também existem os espíritos que são superiores. Estudar os espíritos superiores é tão importante quanto estudar os inferiores. Por isso que exige longos estudos, minuciosas observações, porque o material de trabalho se a gente pudesse trazer isso, né, é a sociologia do mundo espiritual. A gente estudar como é que vive esse povo desencarnado, essa população desencarnada. É assim que nós vamos conhecer a população invisível, porque ela se apresentará através das minuciosas observações que nós vamos verificando fatos e fenômenos. Nós verificaremos várias faces daquele povo que constitui esse mundo invisível. O bom senso faz justiça às falsas doutrinas. Então, aquilo que vier, que for falsa doutrina, o bom senso vai nos auxiliar a afastar. Não é verdade? Mas o cético, não se dando por vencido com nenhuma dessas explicações, ele vai questionar Allan Kardec sobre as questões científicas, as divergências de opiniões que são decorrentes do ensino dos espíritos e que traz divisão entre os sábios e, ao contrário, provoca muita incerteza. Então, ele vai dizer: se eles não possuem o mesmo grau de instrução, eles não sabem tudo, como verificar com qual deles que está a razão? Então, ele não escutou a resposta anterior de Allan Kardec. E o codificador, então, vai dizer: esta reflexão que você está fazendo, ela demonstra ignorância quanto ao caráter do Espiritismo. O caráter do Espiritismo não é nós buscarmos respostas no mundo espiritual, não. Como muita gente quer hoje fazer tábula rasa. Como se o mundo espiritual existisse tão somente para nos dar respostas de leis que nós sequer conhecemos. Porque muitas delas nós ouvimos dizer através do trabalho de Allan Kardec. Mas a nossa ciência está longe de comprovar muitas coisas. O Espiritismo deu o passo que a ciência não deu. Ele avançou o ponto que a ciência não avançou. Mas é preciso que a ciência também continue avançando. Porque a ciência é uma das alavancas da inteligência humana. Quando nós, então, vamos perceber tudo isso, Allan Kardec, então, responde: há um grande erro naquele que busca tudo saber, tudo descobrir, encontrando no Espiritismo um meio fácil para isso. Não é função dos Espíritos nos trazer a ciência toda completa. E eu pergunto: e o nosso trabalho? E a nossa parte? As nossas pesquisas? As nossas aquisições do saber? Se a gente for deixar tudo na mão dos Espíritos? Não, não é essa a natureza e nem o caráter do Espiritismo. Uma das leis morais do Espiritismo, vamos recordar, que é a lei do trabalho. Nós precisamos adquirir o conhecimento através das nossas lutas, das nossas angústias, das nossas buscas, pesquisas, porque esse é o fardo nosso para a evolução. Uma frase muito legal que Kardec fala para o cético na obra O que é o Espiritismo: os espíritos são o que são. Os espíritos são o que são. O objetivo do Espiritismo é estudar os espíritos, a fim de conhecermos, por analogia,
o que nós seremos um dia. Esse é o caráter do Espiritismo. O Espiritismo nos permite estudar os Espíritos. Quem são, o que foram, o que sofrem, como sofrem, por que sofrem. O conhecimento é o objeto da nossa ciência material. Então, repito, nós precisamos trabalhar para adquiri-lo. Nós não podemos terceirizar para os espíritos, porque, de fato, o Espiritismo é uma ciência da observação. Ele não é uma ciência da adivinhação e muito menos da especulação. E para que nós estudamos essa ciência? Para a gente conhecer o estado das entidades do mundo invisível, como eu disse, para a gente conhecer os espíritos, para conhecermos suas relações, para conhecermos sua ação oculta sobre o mundo invisível. Temos pergunta no Livro dos Espíritos que trata dessa ação oculta, da influência dos espíritos. E aqui, na segunda obra, que é o Espiritismo, Allan Kardec está tratando disso, repetindo isso. Ele vai falar várias vezes desses temas. Os espíritos não se prestam para que nós possamos deles tirar utilidade ou proveito material. Não, não é para isso. Isso não é o caráter do Espiritismo. Por isso, nós vamos aprender, como Kardec ensinou anteriormente, o cético parece não ter ouvido, nós vamos aprender com todos os espíritos, de diversos graus, os superiores e os inferiores, pela observação minuciosa, pelo tempo necessário que nós devemos despender para aprender. As imperfeições, os defeitos, as insuficiências, ignorâncias dos espíritos são temas que vão nos possibilitar nós sermos os iniciados no conhecimento da natureza íntima desse mundo. Vou repetir: imperfeições, defeitos, insuficiências, ignorâncias nos ajudam a iniciarmos-nos na natureza íntima, no conhecimento, melhor dizendo, dessa natureza íntima desse mundo. Ou eles nos ensinam efetivamente, ou nós aprendemos com ele, pela observação desse mundo invisível, como nós faríamos com o estudo de uma cultura, de um determinado povo. É a mesma maneira, não tem diferença. Para tudo isso tem um limite. Os espíritos esclarecidos, eles podem ensinar muita coisa, mas não podem ensinar tudo. E às vezes não é por falta de conhecimento, é porque nós não estamos preparados para aquele aprendizado ainda. Não estamos amadurecidos para esse aprendizado. Por isso o Espiritismo é a terceira revelação, mas não é a revelação final. Não é a fronteira final, como diriam os famosos fãs de Jornada nas Estrelas. Não. Sem dúvida alguma, o Espiritismo é uma parte dessa contínua revelação que nós obtemos de Deus, o Criador, o nosso Pai. Então, se eles não podem tudo nos revelar, a gente precisa se contentar com o que é possível apreender, com aquilo que eles podem nos ensinar. Se a gente ficar querendo ir além, ultrapassar, seremos produto de mistificação dos espíritos levianos, que esses estão prontos para tudo responder. Gente, procure espírito leviano encarnado que você vai encontrar. Você vai dar oportunidade para que eles te enganem em todo momento. Com o seu cartão de crédito, sua conta de internet, o seu dinheiro, a sua boa fé, o seu amor, a sua humildade, os seus bens patrimoniais de modo geral, aqui funciona como lá. Então, não seja objeto de mistificação dos espíritos. Vamos para e passo, devagar. Nós não temos a necessidade de saber tudo minuciosamente, senão vai aparecer muito sistema que vão nos dar uma falsa ideia do mundo espiritual. Mas não devemos nos afastar daquela ideia inicial. É preciso examinar tudo, reter o bem, mas também não vai nada para a lata do lixo, porque nós estamos trabalhando com revelações, informações,
Kardec ensina que não disse tudo, chamou a atenção dos preconceituosos, falou sobre a doença do ponto de vista. Então vamos ser mais generosos. E caminhando agora para o nosso encerramento, vamos verificar que o cético pergunta para Allan Kardec: qual a utilidade prática do Espiritismo? Tem alguma? Podemos viver sem o Espiritismo? Então Allan Kardec dá uma resposta fantástica. Ele vai dizer: nós poderíamos perguntar o mesmo a respeito de todo o conforto que nós não tínhamos e vivíamos bem sem os mesmos. Ora, a gente não conhecia, a gente vivia com o que tinha. Mas ele fala assim: agora, o que você compreende pelo vocábulo utilidade? Você está querendo dizer viver bem, bem viver, fazer fortuna, conhecer o futuro, descobrir riquezas naturais, tesouros escondidos, recuperar heranças, não trabalhar? Realmente, para isso, o Espiritismo não serve. Ele não se presta, ele não é útil para essas coisas. E da mesma maneira, se for pensar dessa forma, várias outras ciências seriam inúteis. Conhecer a ciência dos astros, por exemplo, não muda a vida de um camponês que cuida do trigo, porque para cuidar do trigo e repetir o que ele faz, ele não precisaria conhecer o que é um cometa. Não, ele não precisaria desse conhecimento, ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Mas os sábios que buscam esse conhecimento, será que estão perdendo o seu tempo? Será que as descobertas deles não contribuem para desenvolver a inteligência, para aumentar o círculo de ideias, para auxiliar e aprofundar nas leis da natureza? Ora, pessoal, o mundo dos espíritos existe em função de uma das leis da natureza. E o Espiritismo nos faz conhecer essa lei da natureza. É o Espiritismo que ensina a influência do mundo espiritual sobre o mundo material. Lembra que eu te falei lá no início, que no Livro dos Espíritos trata desse tema? Kardec acabou de falar que existe essa influência, que existe essa interação. Aqui ele repete isso. O Espiritismo ensina, como objeto da sua investigação, a influência do mundo espiritual sobre o material. Gente, já começa por aí. O espírito vem do mundo espiritual para encarnar no mundo material, não é influência? Então é por isso que é comum nós percebermos que em algumas traduções vamos verificar que o Livro dos Espíritos, respondendo a uma questão de Allan Kardec, eles falam que de ordinário são eles que vos dirigem. Mas é preciso entender o que isso significa. O mundo espiritual é uma das forças da natureza. Por isso nós temos nos elementos primordiais o elemento espiritual. E essas forças, sendo o mundo espiritual uma das forças da natureza, essas forças no seu conjunto é que vão reger o universo. E são essas forças que vão contribuir para que haja manutenção da harmonia geral. Então o que está acontecendo aqui no planeta agora, no Brasil, nesse momento, política, religião, tudo, nós estamos somente adquirindo conhecimento, porque o universo é regido por leis imutáveis e que estão em perfeita harmonia. E nós estamos caminhando para nos harmonizarmos com essas leis, porque é para isso que serve a encarnação. O Espiritismo, então, ele dá a solução para vários problemas, até agora insolúveis. Ora, isso não é uma verdadeira utilidade, vista por um outro ponto de vista? Nós vamos morrer, não vamos? Se vamos morrer, por que nós não vamos nos permitir a conhecer o que vem depois? Essa aí seria a parte material. Mas há também uma parte moral importantíssima. O Espiritismo traz uma das utilidades mais positivas. É a influência que o Espiritismo exerce pelas suas próprias consequências. Ah, não entendi o que você está falando, então tem que ler a obra O Céu e o Inferno. O Espiritismo prova a existência da alma, prova que a alma é uma individualidade, prova que ela é imortal, há uma morte do corpo físico, mas a alma é imortal. E o Espiritismo mostra
a sorte da alma no futuro. A sorte da alma no futuro. Dá para entender o que Kardec está falando com sorte da alma no futuro? Porque parece que alguns espíritas não leem isso. Nós não podemos ficar no raso, temos que fazer um mergulho profundo. O Espiritismo destrói o materialismo, não pelo raciocínio, mas pelos fatos. Pois bem, pessoal, então nós chegamos ao final do nosso episódio, onde utilizamos esse pequeno opúsculo, Iniciação Espírita, da editora Edicel, que é composto de 3 obras escritas pelo codificador Allan Kardec, Espiritismo em sua mais simples expressão, o que é o Espiritismo, instruções práticas sobre manifestações espíritas. Nós estamos nesse episódio terminando mais uma parte do diálogo de Allan Kardec com o cético. Nós voltamos no próximo encontro para terminar esse diálogo e vamos iniciar o diálogo dele com o padre. O que é que nos aguarda nesse diálogo? Então espero encontrar vocês no próximo vídeo. Até lá!